Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo canal de YouTube da Abrelp para mais esse evento de lançamento de um estudo inédito da nossa associação, justamente como fruto já das disposições do novo marco do saneamento básico e para dar o apoio, principalmente aos gestores municipais que tem, então, a demanda de implementar, de aplicar as disposições desse novo marco do saneamento básico. Hoje conosco, além de vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, temos aqui, eu queria já agradecer as presenças do deputado Geninho Zuliani, que foi o relator do novo marco do saneamento na Câmara dos Deputados, e aí justamente que coordenou estes trabalhos para que chegássemos nesse texto da lei moderno, ambicioso e que vai realmente ter esse impulso para levar o Brasil para o século XXI, né, em termos de prestação de serviços do saneamento básico. Temos também o Gilberto Perri, diretor executivo da Frente Nacional de Prefeitos, e um parceiro de longa data, e realmente que a gente orgulha de ter essa aproximação com o Gilberto e com a frente. Afinal, os municípios, os prefeitos e prefeitas são os titulares dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e a quem cabe implementar essas determinações da lei. Temos também conosco o Bruno Pereira e o Frederico Ribeiro, da Radar PPP, nossa parceira na elaboração desse estudo, juntamente com o Fabrício Soler, da Felsberg Advogados e do Instituto PNRS, outro parceiro também na elaboração desse estudo. Nós decidimos pela Abrelp, e aí justamente buscamos aí o contato com a Radar PPP e com o Fabrício na Felsberg, elaborar esse estudo, porque entendemos justamente que duas determinações muito claras do novo marco do saneamento precisam de um maior conhecimento, precisam de ser disseminadas de uma maneira mais ampla para que a gente possa cumprir com aquele conjunto de disposições do novo marco do saneamento. E aí essas duas disposições dizem respeito, primeiro, ao modelo de contratação, então delineado a partir de agora, desse novo marco do saneamento, um modelo de contratos de longo prazo, de concessão, de PPP, e a questão da sustentabilidade econômico-financeira dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, temas que são caríssimos às gestões municipais, temas que são fundamentais para que possamos alcançar a universalização dos serviços de limpeza urbana. Nós acreditamos, e essa é uma bandeira de longa data da Abrelp, que justamente através de contratos de longo prazo, com segurança jurídica, com investimentos e com a sustentabilidade econômico-financeira, nós vamos conseguir virar a página na prestação de serviços de uma forma adequada da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, realmente, é uma alegria estarmos aqui reunidos nessa tarde para poder apresentar esse estudo. Nós vamos dar alguns detalhes, alguns dados inéditos que foram levantados. É o primeiro estudo com essas componentes, com este olhar realmente publicado no nosso país, e eu gostaria, então, de já para dar início a esse nosso evento, passar a palavra ao deputado Geninho Zuliani, que justamente trouxe essas disposições e conseguiu, aí, através de um trabalho árduo, aprovar esta legislação. Depois, no processo de junto ao Congresso, na questão dos vetos também. Então, temos um novo marco legal do saneamento, as regras estão postas e agora cabe-nos implementar. Deputado, muito obrigado por estar conosco e obrigado por esse trabalho à frente da comissão do novo marco do saneamento e da frente parlamentar dos resíduos sólidos. Olá, Carlos, eu que agradeço. Queria saber se o som está bom, está me ouvindo? Ouvindo bem. Pedi um pouco de desculpa pela imagem, né? Estou aqui na rodovia, mas
Fiz questão de participar aqui ao lado da Abrelp desse importante diagnóstico, parabenizar essa entidade que tanto colaborou conosco na relatoria do novo marco do saneamento, cumprimentar o deputado Arnaldo Jardim, que deve estar entrando nessa reunião nos próximos minutos, cumprimentar o Gilberto, que representa os prefeitos, enfim, as entidades e empresas parceiras desta apresentação. Mas fico feliz porque depois desse trabalho árduo, depois da participação da sociedade, a gente começa a ver os frutos em todos os sentidos, né? Recentemente o leilão da SEDAI na área de água e esgoto, um grande sucesso aí com ágio importante. A gente sabe que o marco do saneamento, além de ser aprovado, ele está parando de pé, a conta está fechando, né? Os investimentos privados estão acontecendo. E o que nós fizemos com o lixo, né? A definição do manejo dos resíduos sólidos, todas as definições conceituais, nós tivemos um avanço muito importante. Um marco que, no fundo, só tratava de lixões e de prazo, esticando o prazo de lixões. Então, nós tivemos o cuidado de ouvir especialistas, de ouvir entidades importantes como a Abrelp, para justamente aproveitar o marco, que era quase que exclusivo para tratar de água e esgoto, mas trazer também conceitos importantes para os resíduos sólidos. E uma das coisas que eu considero relevante e muito importante é a cobrança do resíduo sólido, do prazo imposto agora aos prefeitos, que vence em julho, para estabelecer formas de sustentabilidade financeira. A gente sabe da dificuldade que as prefeituras têm em poder fazer a sua coleta, fazer o seu transbordo, o destino final, dar um destino adequado do ponto de vista ambiental, com as suas receitas próprias, de IPTU, né, e de outros recursos, sem ter uma cobrança exclusiva para viabilizar todo esse processo do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Muitas prefeituras deixavam de pagar as empresas, as companhias que faziam suas coletas a partir do segundo semestre, onde o arroxo das prefeituras são maiores. Eu acredito que agora, a partir de julho, as prefeituras implantando nos seus códigos tributários, buscando essas parcerias público-privadas, buscando a regionalização, que é um instrumento que nós incentivamos muito dentro do marco regulatório, e eu, como presidente da Frente Parlamentar, também dos consórcios públicos, um grande entusiasta para fazer a regionalização dos serviços de resíduos sólidos. Fico muito feliz em ver os primeiros resultados. E a Abrelp tem sido uma entidade muito ativa, né, que representa aí as empresas que prestam serviço ao lado das representações de prefeitos, de governadores, para justamente achar o melhor caminho e que a gente possa, Carlos, como você disse, buscar essa universalização dos resíduos sólidos no Brasil, né, de acabar com mais de 3 mil lixões, né, buscar aterros sanitários ou qualquer outra forma de poder resolver o problema ambiental, seja via energia, enfim, por isso eu quero aqui te parabenizar, me colocar à disposição. Vocês foram fundamentais, né, aliado a outras entidades, junto ao governo, junto aos governadores, e fico muito feliz de ter aprovado o marco de saneamento e poder, não só na água e esgoto, colher os resultados como nós estamos colhendo, mas também colher os resultados nos resíduos sólidos, no manejo de resíduos sólidos de uma forma geral. Então, parabéns a todos os participantes dessa reunião. Estou aqui entusiasmado para poder ver o estudo e contem sempre comigo nesse trabalho que, como presidente da Frente Parlamentar da Câmara Federal dos Resíduos Sólidos, fico muito entusiasmado em poder participar e ver cada dia que passa o avanço desse setor. Um abraço a todos. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado pelas gentis palavras. Obrigado pela receptividade que sempre teve conosco ali durante o processo de elaboração desta legislação, de compreender as dinâmicas do setor de limpeza urbana e gestão de resíduos um tanto quanto diferentes das dinâmicas de água e esgoto, e da importância
de realmente trazermos disposições que permitam avançar nesta pauta. Como eu disse, algumas das bandeiras históricas da Abrelp, contratos de longo prazo, a sustentabilidade econômico-financeira mediante instrumentos de remuneração, para que a gente possa superar esses déficits atuais que o senhor mencionou. A questão do fechamento dos quase 3 mil lixões, a questão da universalização da coleta comum, da coleta seletiva, a questão de trazermos novas tecnologias e novos sistemas para a gestão de resíduos sólidos. Essas são peças fundamentais que estavam faltando neste quebra-cabeça e que agora já estão sobre a nossa mesa e podemos montar, então, este quebra-cabeça com todas essas articulações necessárias do novo marco do saneamento básico, com a política nacional de resíduos sólidos, com as orientações técnicas que realmente estão já disponíveis, em que a gente pode justamente viabilizar este apoio para os gestores municipais que buscam já de longo tempo trazer essa agenda da forma prioritária, mas sofrendo com muitos desses obstáculos. Então, para trazer um pouco dessa visão e dessa percepção do gestor municipal, eu queria passar a palavra ao Gilberto Perri, que justamente, como eu disse, já somos parceiros de longa data, a Abrelp com a FNP, em vários eventos, ali principalmente no encontro dos municípios com o desenvolvimento sustentável, trazendo essa agenda nas reuniões gerais da Frente Nacional de Prefeitos, com as publicações da frente, em termos ali da análise dos aspectos financeiros dos municípios, sempre destacando a importância dessa sustentabilidade econômico-financeira dos serviços de limpeza urbana. Então, é uma alegria muito grande poder desenvolver essa parceria junto com o Gilberto, toda a equipe da Frente Nacional e a diretoria da Frente Nacional de Prefeitos, para que a gente possa aí construir essa agenda da melhor forma. Gilberto, obrigado por estar conosco, obrigado pela parceria de sempre. Boa tarde, Carlos, muito obrigado pelo convite. Boa tarde, deputado Geninho. Amigos Bruno e Frederico, da Radar PPP, que tão competente trabalho fazem no país. Fabrício, satisfação em tê-lo aqui. Com muita honra, viu, Carlos? Representando aqui o prefeito Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que a gente vê mais um passo da Abrelp no sentido de oferecer informação qualificada para gestores municipais, para as empresas associadas, para a sociedade em geral, num tema tão caro para as cidades brasileiras e do mundo, né? E aqui, felizmente, o deputado Geninho foi muito feliz em tratar do ponto de vista de que a contribuição para a sustentação financeira desses serviços tão essenciais, né, é fundamental, assim como em outros países do mundo, e o Brasil, as cidades precisam caminhar nessa direção. Carlos e queridos ouvintes, vocês sabem, claro, que as cidades têm obrigações nas mais diversas áreas das políticas públicas. Saúde, educação e assistência são as áreas sociais, assistência social, tomam mais de metade do orçamento público. Em educação, os municípios têm que aplicar pelo menos 25% das suas receitas vinculadas, e em saúde, 15%. Só que os números, a série histórica desses números nos indicam que o comprometimento das cidades com as áreas sociais é crescente, e deve ser crescente no pós-pandemia. Uma vez que há um represamento de atendimentos na saúde, a saúde é uma saúde cada vez mais onerosa, e para que a gente possa ter noção, as cidades aplicam muito mais do que o mínimo constitucional. E o valor que é aplicado a mais é equivalente a 30 bilhões de reais. E o IPTU, Carlos, arrecadado no conjunto de todas as cidades brasileiras, performa 50 bilhões de reais. Então, se você destinar mais da metade do IPTU só para aquilo que é o excedente do que é aplicado só na saúde. Então, certamente não será com as receitas de impostos, como bem disse, repito, o deputado Geninho,
no caso, nos tributos municipais principais, IPTU, ISS, né, que as cidades conseguirão sustentar suas despesas com o que nós chamamos de zeladoria das cidades. E a limpeza urbana é um serviço fundamental. Os serviços de transporte urbano também já apontam para um colapso, infelizmente, aponta para um colapso porque a sustentação financeira do serviço não está bem equacionada, porque no Brasil, diferentemente dos outros países, aqui a sustentação financeira do serviço de transporte é fundamentada na receita tarifária. E a receita tarifária não é suficiente para manter um serviço de qualidade, ainda mais agora com os novos protocolos, né, em função da pandemia. Resumindo, a zeladoria das cidades precisa de uma receita específica. E para que essa receita seja juridicamente consistente, economicamente sustentável, para que as parcerias possam acontecer. Por isso, parabéns à Abrelp por essa luta, e não é só uma luta de uma entidade que congrega empresas e que detém, mas é uma entidade que tem um conhecimento técnico, que consegue colaborar no debate, apontando alternativas e trazendo experiências de outros países. Estou ansioso aqui para conhecer o estudo da análise da Radar PVP, certamente parceira também da Frente Nacional de Prefeitos, e nisso mais um ponto de convergência, viu, Carlos? A Abrelp e a FNP se valendo das competências que o país dispõe para poder oferecer informação relevante aos gestores municipais. Parabéns mais uma vez, Carlos, e aqui aguardando o resultado dessa análise tão interessante que vocês promoveram. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado, Gilberto. Obrigado por estar conosco, obrigado pela parceria de sempre. E para a gente realmente é um orgulho bastante grande podermos ter essa aproximação com as entidades representativas de municípios. Como eu disse, o titular dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são os municípios. Eles são os titulares. Essa titularidade permanece em qualquer situação, em qualquer tempo. Não há transferência da titularidade sobre esses serviços em nenhum aspecto. E aqui pela Abrelp, nós acreditamos justamente que só vamos conseguir avançar na gestão de resíduos sólidos aqui no Brasil se tivermos municípios fortalecidos, se tivermos gestores municipais capacitados. E este é um trabalho árduo que você, à frente justamente da FNP, com a diretoria, eu gostaria já aqui de cumprimentar o prefeito Edivaldo pela eleição como presidente da frente. Realmente, o prefeito Edivaldo já vinha desempenhando um trabalho bastante ativo na FNP, juntamente com o presidente Jonas Donizete, e agora, assumindo essa liderança, tenho a certeza que esses trabalhos serão potencializados e vamos ter ainda mais resultados positivos para esses gestores, que, na verdade, como você contextualizou rapidamente, Gilberto, cuidam das nossas vidas todos os dias. Como se diz, nós vivemos nas cidades. Nós não vivemos na União, nós não vivemos no Estado, nós vivemos nas cidades. São os prefeitos e prefeitas eleitos e agora recém-empossados em janeiro de 2021 que cuidam desses temas que você mencionou: educação básica, atenção à saúde, assistência social, zeladoria urbana, muitas vezes na questão de esportes, na questão de cultura, na questão de mobilidade urbana, assuntos realmente tão caros, e essa agenda ambiental é uma agenda que cresce a cada dia, é uma demanda social que precisamos ter atenção e que realmente traz ônus para o gestor e para o orçamento público. Mas, diferentemente de outras áreas em que não é possível cobrar pelos serviços, não dá para o município, por exemplo, cobrar por serviço de atendimento à saúde, não dá para o município cobrar pelo serviço de assistência social, cobrar pela cultura, mas aquele serviço público que é fruído diretamente, que é utilizado diretamente e individualmente por cada cidadão, que pode ser mensurado de acordo com essa participação, ele sim é passível de cobrança e ele deve
ser cobrado, como a gente tem já em vários países, já discutimos esse assunto. Inclusive, Gilberto, eu lembro que em 2 de agosto de 2019 tivemos um evento, era o dia da sanção da Política Nacional de Resíduos, tivemos um evento no auditório da Frente Nacional de Prefeitos para discutir este tema, para trazer mais luz a essa temática. E naquele momento, você mencionou, Carlos, estamos aqui com uma parceria com a Radar PPP, que está nos municiando de dados aí bastante qualificados, que está nos apoiando nesse processo, justamente de evolução e disseminação do melhor conhecimento sobre as temáticas de PPPs e concessões, que muitas vezes acabam sendo uma alternativa importante em diversos setores, não só para resíduos sólidos. E aí, na época, a gente ainda estava discutindo o novo marco do saneamento, tínhamos uma discussão, e logo depois que foi aprovado, então, tivemos essa aproximação, ali já também com uma ponte feita pelo Fabrício, falou, Carlos, não temos que tratar só da sustentabilidade econômico-financeira, temos que tratar também dos contratos de longo prazo, das concessões e PPPs, e aí ninguém melhor para nos integrar esse time do que o pessoal da Radar, ali com o Bruno, com o Frederico, com o Rodrigo Sá, que tem esta base de dados sólida, tem essa expertise e vieram aportar junto conosco. Então, é uma alegria muito grande estarmos todos reunidos hoje para poder apresentar esse estudo feito a várias mãos, em que a gente espera realmente que seja uma luz, que seja um farol, para justamente iluminar esse caminho que agora os municípios têm que seguir mandatoriamente, como o deputado Geninho falou, porque é uma disposição de uma lei federal que se aplica, portanto, a todos os entes. Então, eu queria aqui passar a palavra ao Bruno Pereira, da Radar PPP. Bruno, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela parceria de todo o seu time, de toda a sua equipe, e com certeza eu já lhe escrevi hoje, já escrevi para o Fabrício também, esse é o primeiro produto dessa tríade de entidades, Radar, Abrelp e Felsberg, e com certeza a gente vai conseguir colher frutos muito positivos deste passo que estamos dando agora. Obrigado por estar conosco também. Obrigado, meu caro. Agradeço demais as palavras do Gilberto, não é? Um conhecido de, no mínimo, 2014, 2015, e que a gente tem muito orgulho de estar sempre perto dele, da FNP. Agradeço também a confiança do Carlos, do Fabrício e de todos, não é? Em nome da Clara, da Abrelp, que eu conheci recentemente. Agradeço o privilégio de ter podido compartilhar essa jornada com vocês. Eu vou fazer breves palavras, talvez 60 segundos, e o nosso farol aqui, inclusive do ponto de vista de iluminação, que eu percebi que eu estou meio escuro aqui na tela, mas de fato eu sou um pouco analógico, mas o Frederico, além de ter uma ótima iluminação na câmera, ele vai apresentar as breves telas sobre o capítulo 1. Eu só queria dizer uma coisinha ou duas. Em primeiro lugar, nunca tivemos tantas iniciativas de PPPs e concessões nos municípios como no último quadriênio. Foram quase 1.500 iniciativas, só que, infelizmente, o espraiamento desse instituto, ou desses institutos, ainda não foi acompanhado de incremento de qualidade. Isso está refletido no fato de que 20% só dessas iniciativas alcançaram a fase de contrato assinado. Então, a boa notícia é que temos um espraiamento, mas ainda temos um desafio de qualidade, efetividade, contundência. Outra boa notícia é que o cidadão brasileiro, me parece, observando as eleições de 16, 18 e 20, e acho que vou observar isso também em 22, ele segue querendo serviço, qualidade. Cada vez é menos importante, me parece, para o eleitor brasileiro, uma defesa de que a prestação de serviço seja verticalizada dentro do Poder Executivo. Então, há uma abertura maior para modelos de colaboração com a iniciativa privada, com fins lucrativos. Isso é muito positivo e é um vento favorável para esse atual mandato municipal que se inicia. E eu tenho para mim que, como o Frederico, sócio da Radar PPP, vai apresentar,
Tivemos vários desbravadores nesse nosso mundo de concessões e PPPs de resíduos sólidos. Os dados estão aí, as lições estão aí, as referências estão postas, de modo que qualquer um de nós pode, ao ler esse estudo, ir investigar minutas de contrato, de editais, o que deu certo, o que deu errado. Então, o conhecimento está posto. E esses desbravadores merecem nossos aplausos. Agora, uma coisa para mim é patente. O Congresso Nacional fez a parte dele. Nós temos que, coletivamente, parar de dizer que falta aprimoramento de marco legal, segurança jurídica. Nós temos que criar essa solução. Cabe a nós criar. O Congresso Nacional fez a parte dele. Cabe a nós agora assumirmos a responsabilidade, cada um na sua área, consultores, especialistas, prefeitos, prefeitas, iniciativa privada, e precisamos construir as soluções. Não podemos pedir sem limite que o Congresso Nacional reduza o risco Brasil. Isso vai demorar 50 anos, 30 anos. Para concluir, fui tão otimista até agora, preciso fazer um contraponto um pouco mais pessimista. Estamos diante de uma década perdida. Tudo constante, essa década é perdida. Eu já trabalho assim no meu quadro mental. Portanto, a nossa crise fiscal que nos acompanha dificilmente nos abandonará em 48 horas, 6 meses, 36 meses. Portanto, eu rogo a prefeitas e prefeitos que assumam, e serão obrigados a fazê-lo, não é? Que assumam a sua liderança e não desperdicem a chance de refletir sobre PPPs e concessões, nas mais possíveis áreas e principalmente em resíduos sólidos. Talvez as PPPs e concessões sejam os únicos instrumentos ao dispor de prefeitas e prefeitas para trazer investimento, melhorar serviços públicos, adensar renda, trabalho, aumentar a base tributária. Então, esses institutos, eles não devem ser, e tenho muita convicção que não serão, desprestigiados e ignorados por prefeitos e prefeitas, ainda mais nessa nossa década. Concluo aqui agradecendo a confiança da Abrelp e passo a palavra ao Frederico para apresentar os elementos principais desse capítulo 1 do estudo. Obrigado a todos. Pessoal, boa tarde, quase início da noite. Primeiramente, cumprimentar o Carlos e o time da Abrelp pelo trabalho aqui, dizer que foi uma satisfação contribuir com o Instituto e discutir o mercado de PPPs e concessões olhando o setor de resíduos. Cumprimentar o deputado Eugeninho, que também nos agraciou com as suas palavras, o deputado Arnaldo Jardim, não sei se ele já está aqui conosco, o Gilberto, como representante da Frente Nacional dos Prefeitos, os meus colegas de trabalho, né, o Fabrício, que também trabalhou bastante com a gente nesse estudo. E dizer que minha fala aqui, eu vou apresentar os highlights desse capítulo 1. É uma missão de pincelar elementos relevantes do trabalho que a gente fez, mas sem também não desestimular a leitura completa do material que vai estar disponível já no site da Abrelp. Então, reforçar esse convite para que vocês se debrucem sobre o material, leiam os pontos, analisem os dados, as discussões que a gente promoveu ao longo de todo o caderno e colocar a gente à disposição para aprofundar discussões, né? Bom, essa conversa toda ela não poderia começar de outra forma que não pelo novo marco de saneamento, né? Apesar do setor de resíduos sólidos ele não iniciar sua trajetória de regulamentação com o novo marco, eu não tenho a menor dúvida de que a gente está diante de novos elementos que vão contribuir para que a gente alavanque os resultados que até então aqui foram tímidos, né? A gente vai explorar isso até com mais intensidade no capítulo 2, mas
é um destaque a gente discutir, né, como já foi tão abordado nas falas iniciais, a questão da estrutura de sustentabilidade econômica e financeira propiciada pela obrigatoriedade de cobrança da tarifa e um incentivo à competição pela execução desses serviços por meio de concessões e PPPs. Enfim, né, no saneamento água e esgoto, a gente vê muito que tem né, até então a gente teve uma limitação importante da entrada do capital privado nesse setor, e agora, de modo geral, e aí incluindo os resíduos sólidos, a diretriz, né, de trabalhar a prestação de serviços de forma indireta, sendo obrigatório a instituição de processos de concorrência, né, na modalidade, né, que estrutura em PPPs e concessões, eu não tenho a menor dúvida de que vão ser elementos que vão alavancar o setor. Para falar brevemente de PPPs e concessões, né, sobre essas modalidades de contratação, tem diversos aspectos que vão diferenciar do modelo tradicional de contratação, mas trazendo elementos que mais geram essa diferenciação, a gente está diante de modalidades que são extremamente mais sofisticadas, né? São contratos de longo prazo, diferente das contratações tradicionais, e são contratos que têm características bem peculiares, né? Eu destaquei 3 aqui na nossa tela para compartilhar com vocês, que é a transferência de riscos para a concessionária. Então, a gente está diante de um contrato que compartilha riscos, seja operacionais ou financeiros, com a concessionária. Então, a concessionária ela é responsabilizada pela forma de execução dos serviços, e essa forma de execução de serviços ela vai gerar impacto no retorno que esse operador privado tem no contrato. Então, é um elemento de estímulo à concessionária a prestar sempre o melhor serviço que ela pode. Existe uma busca pela modernização e atualização dentro da operação dos serviços. Então, a partir do momento que os resultados do ente privado ele decorre dos resultados que ele alcança na prestação de serviços, a gente já tem um incentivo de que parceiros privados busquem atualização e aprimoramento contínuo dos serviços. Isso são fatores naturais dessa modalidade. Em muitos contratos são elementos que estão até explícitos em contratos, né? A gente tem formas também de fortalecer isso por meio da modelagem de projetos, mas isso naturalmente é uma característica típica de PPPs e concessões. E, igual eu falei, a gente tem um resultado da concessionária, né, uma receita da concessionária que está diretamente ligada ao desempenho do serviço, né? Parte da remuneração vai depender de indicadores de desempenhos que essas concessionárias conseguem alcançar de acordo com a prestação de serviços em que ela executa. Então, mais uma vez, né, a gente tem um modelo de contratação pública voltado ao resultado, né? A gente sai dessa lógica de contratos de curto prazo, contratos de apaga-incêndio ou de urgências, e possibilita que o gestor público, ao estruturar e contratar por meio de PPPs e concessões, foque nos resultados finalísticos, pense o desenvolvimento do serviço no longo prazo. Então, a gente tem todos esses elementos de sofisticação que PPPs e concessões trazem. Um outro elemento muito importante, né, que a gente aborda dentro do capítulo 1 está muito pautado na fala de alguns minutos atrás do Carlos, né?
PPPs e concessões, elas não transferem a titularidade dos serviços da gestão municipal para operadores privados, né? Isso quer dizer que a gestão pública municipal ela continua responsável por fiscalizar a execução dos serviços, por apoiar o planejamento, por acompanhar o desempenho da execução dos serviços, né? A gente costuma falar que PPPs e concessões, de forma nenhuma, é um cheque em branco para a concessionária. Então, durante muitos anos, a gente precisa contrapor, né, uma discussão muito rasa e receios muito distantes da realidade de que PPPs e concessões são formas... Significa que um operador privado teria o direito de passar a cobrar qualquer tipo de valor do cidadão enfim, auferir lucro a qualquer custo, né? Essa não é uma realidade. Hoje em dia a gente tem contratos extremamente sofisticados de PPPs e concessões, são contratos regulamentados em mais de centenas de páginas de contrato. Então, é sempre bom a gente frisar isso e torcendo também para que, né, com o novo marco de saneamento, a gente saia de discussões tão primárias como essa e, de fato, sempre volte a discutir os resultados finalísticos dessas políticas. Um ponto extremamente de muito orgulho para a gente, que vocês vão ver dispersos ao longo de todo o capítulo 1, a gente trouxe uma série de dados sobre o mercado de PPPs e concessões e também desses dados com enfoque no setor de resíduos sólidos, né? Mais uma vez, a gente fechou um ano, né? Fechamos 2020, um ano extremamente conturbado pela questão da pandemia. Fechamos mais um ciclo de gestão municipal e a gente continua tendo evidências do tanto que a utilização da modalidade PPPs e concessões ela está em franca expansão, né? O gráfico ao lado evidencia isso para o setor de resíduos sólidos. É meramente ilustrativo, mais uma vez um convite para vocês conhecerem todos os detalhes lá no material. Mas, igual o Bruno falou, né, nos últimos 4 anos de gestão municipal, a gente tem quase 1.500 iniciativas de municípios, né? O nosso banco de dados, considerando todos os segmentos, alcançou na semana passada mais de 3.000 iniciativas mapeadas. Então, assim, o número de políticas públicas, de prestação de serviços que estão sendo organizados, estruturados por meio de PPPs e concessões, a gente não tem a menor dúvida de falar que é crescente por meio de PPPs e concessões. É importante dizer que PPPs e concessões foi uma modalidade extremamente utilizada por estados ali por volta de 2010, 2012, mas que desde 2015 são os municípios que apresentam os maiores números de iniciativas de PPPs e concessões, né? A gente também não tem dúvida em falar que municípios sabem fazer projetos de PPP e concessão, né? Os municípios já provaram isso para a gente com grandes projetos. É óbvio que o Brasil existe uma diversidade extremamente ampla de realidades. E a gente sabe que tem um caminho longo ainda para atacar, né, melhorar a formação de gestores públicos, contribuir para o aperfeiçoamento e capacitação desses gestores. Mas, assim, a gente... e é por isso, né, na verdade, e é por isso que vocês vão ver no final desse material a iniciativa que a gente mantém em aberto, né, a gente mantém nossa parceria com a Abrelp aberto para apoiar municípios na discussão e avaliação de projetos em resíduos sólidos, né. Vocês vão ver nas páginas finais que a gente permanece à disposição para abrir nosso banco de dados, para discutir projetos específicos, para conversar sobre iniciativas de PPPs e concessões em resíduos sólidos
Então, assim, essas e outras iniciativas, igual o Gilberto também comentou no início, o Bruno, a gente tem outras iniciativas voltadas especificamente para gestores públicos, né, para o setor público. Aproveitando e convido para conhecer pelo nosso site alguma dessas iniciativas. Enfim, são ações que a gente reconhece que é preciso promover para que a gente, enfim, alavanque o desempenho também do setor público. Mas fato é que, dentro da experiência até então, a gente já tem mais de 300 iniciativas de PPPs e concessões em resíduos sólidos mapeadas. Esse é um número que é crescente. Se a gente fosse atualizando esse número, muito provavelmente a gente nem conseguiria fechar um material. Então, são mais de 300 e é um número que está crescendo a cada dia. E dessas 300, mais de 49 já se materializaram em contratos assinados, né? Então, é um pouco do potencial de materialização de projetos em contratos que a gente já identificou nesse mercado. E aqui nessa tela, vocês também vão conseguir ver no estudo, a gente plotou a dispersão territorial dessas iniciativas. A gente tem uma concentração das iniciativas no Sudeste, principalmente, né, liderada pelo Estado de São Paulo. Os municípios paulistas, eles, em número, né, eles estão extremamente... São volumosas essas iniciativas, mas a gente tem um bom quantitativo de projetos também no Nordeste do país e no Sul. E com relação aos contratos assinados, aí um pouco mais disperso, né, dentro do território, mas mantendo um pouco do padrão que a gente observa nas iniciativas que foram mapeadas. Mais uma vez, né, convido a todos a conhecer o estudo. A gente tem todos os municípios de forma detalhada e um pouco do escopo de cada um desses contratos. E, por fim, minha última tela aqui para essa breve conversa com vocês, o estudo ele vai tratar outros pontos que a gente entende serem relevantes para garantir, para a gente ter, né, mais chance de sucesso na estruturação de projetos de PVPs em concessões pelos municípios para o segmento de resíduos sólidos, né? Então, a gente vai fazer, ao longo do nosso capítulo, uma série de reflexões sobre elementos que a gente entende serem chaves para a estruturação de bons projetos. E aí eu já adianto que capacitação e informação de gestor público, com certeza, é um elemento que está presente, a gente debate um pouco isso. E, como não podia deixar de ser, né, um arcabouço que garanta a estruturação de sustentabilidade econômica financeira, né? Mais uma vez, a gente está, enfim, diante desse tema colocado aí pelo novo marco, e a gente também não tem dúvida de que isso é um fator chave para garantir que esses projetos parem de pé, gerem atratividade e consigam se materializar em contratos. Temos uma seção extremamente importante sobre lições aprendidas no capítulo 1. Enfim, são armadilhas que a gente já identifica na estruturação de projetos, que a gente gostaria que os gestores tivessem atenção para evitarem, né? E, enfim, são temas relacionados desde a comunicação com a sociedade civil e entidades representativas, até a forma como os estudos são estruturados. Vamos fazer uma apresentação breve também sobre como projetos são estruturados, passando pelo ciclo de vida deles, então desde a priorização até a obtenção dos estudos, a consolidação para submissão de consulta pública e licitação. Então a gente tem um conteúdo bem interessante sobre como que se dá o ciclo de vida
do desenvolvimento de projetos. Então, para gestores públicos que querem se enveredar nesse caminho, é um material de apoio que, sem dúvida, vai servir como um norte. E acredito que essas sejam as minhas considerações sobre o capítulo 1. Mais uma vez, agradeço à Abrelp pela oportunidade de desenvolver esse trabalho, reforço o convite para que todos que estão nos assistindo conheçam o material que vai estar disponível no site, e reforço a nossa disposição de ajudá-los no entendimento desse mercado, no entendimento de como que projetos são estruturados. É uma parceria que a Radar PPP e a Abrelp mantêm ativo, então seria um prazer conversar mais com gestores públicos sobre o tema. Muito obrigado, Frederico. Obrigado por nos trazer um pouco, como você disse, algumas pinceladas sobre esse capítulo 1 que abre o nosso estudo, que justamente traz luz para o tema PPPs e concessões na gestão de resíduos sólidos, na limpeza urbana, um tema muito caro para o nosso setor e que, como eu disse, pela primeira vez tem uma atenção dedicada, é um trabalho bastante detalhado, eu diria até mesmo denso, para trazer esses assuntos. E o capítulo 2, na sequência, justamente sustentabilidade econômico-financeira. Então, eu vou pedir ao Fabrício para apresentar também os detalhes principais desse capítulo 2, e, na sequência, já temos conosco, eu gostaria de registrar e agradecer a presença do deputado Arnaldo Jardim, conosco neste fim de tarde e início de noite, então, realmente trazendo aí um pouco da visão do deputado Arnaldo Jardim também sobre esse tema. Fabrício, muito obrigado por mais este projeto em parceria, muito obrigado por toda a dedicação nesta pauta direito dos resíduos, e realmente é uma construção necessária que você vem trazendo essa bandeira com grande competência e com um protagonismo que para nós muito nos honra ter a sua participação nesse estudo. Fabrício, seu microfone está fechado. Pronto. Acho que agora foi, né? Agora abriu. Agora sim. Vamos lá. Primeiro, uma boa noite. Carlos, queria inicialmente cumprimentar pela liderança, pela Abrelp, pela presidência da Abrelp, CEO da International Solid Waste Association, e pela iniciativa de elaborar um material, um estudo que venha contribuir com informações para o gestor público, para que ele possa implementar, colocar em prática o novo marco de saneamento. Queria aqui cumprimentar também o deputado Arnaldo Jardim, que nos acompanha, um grande batalhador dessa agenda, junto com o deputado Geninho, duas lideranças que eu tenho muito apreço e admiro o trabalho. Gilberto fez uma explanação incrível no início, da Frente Nacional de Prefeitos, trazendo a abordagem real, a importância da sustentabilidade econômica financeira, de uma cobrança específica, fala primorosa. E aqui também agradecer ao pessoal que está nos acompanhando, agradecer aos alunos do curso Gestão de Direitos dos Resíduos, que interrompemos temporariamente, né, a aula para acompanhar esse estudo, sem dúvida alguma, tendo em vista a relevância desse material para o país. E também um agradecimento especial aos nossos parceiros de estudo, né, a Radar PPP, tivemos aqui um trabalho muito bacana com o Bruno, com o Fred, e com o Instituto PNRS, com o escritório, tivemos oportunidade aí de trabalhar na elaboração desse material. Vou fazer uma passagem bem breve, espero não aqui gastar uns 7, 8 minutos, porque o material vai estar disponível, vai estar consolidado, então eu vou trazer algumas ponderações e para deixar aqui o contexto desse estudo, que ele é complementar aos materiais que vem sendo elaborado,
o Ministério do Desenvolvimento Regional publicou um guia de sustentabilidade econômica financeira, dando aqui um caminho para a implementação da cobrança, e o estudo da Brelp veio no bojo das ferramentas do instrumental para o gestor público efetivar o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, isso posto, começamos, então, com o capítulo 2, que trata da sustentabilidade econômica financeira. Tem uma abordagem sobre a cobrança, a remuneração pela prestação do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. E a gente traz aqui de forma muito clara e tranquila que nós reproduzimos a previsão legal. É uma imposição, não é uma faculdade. A lei é assertiva em prever que os serviços públicos de saneamento terão a sustentabilidade econômica financeira assegurada. Então, não é uma faculdade, não é um poder, né? É um dever. E isso está previsto no artigo 29 do Marco Legal do Saneamento, alterado pelo novo Marco Legal do Saneamento. E aqui a gente traz dentro do capítulo essa imposição, deixando bem claro, não é um novo imposto. Nós estamos tratando de algo que já era para ser cobrado, né? Já desde a origem já era para ser cobrado pelo Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Então, nós estamos tratando, de fato, de uma cobrança específica, da individualização da cobrança, para que ela se efetive e que nós, de fato, tenhamos uma agenda moderna do Brasil e que eliminemos, de fato, esses milhares de lixões que ainda operam em território nacional. E, para isso, a sustentabilidade econômica financeira, o que significa a cobrança específica pelo serviço prestado à sociedade, ao usuário, se faz necessário. Então, essa cobrança, e veja, e nós não estamos falando, nós estamos falando de mais um serviço, a exemplo de abastecimento de água, fornecimento de energia, internet, esgoto, telefonia, resíduos. Então, nesse ponto, o novo marco de saneamento deixa isso de forma impositiva, a institucionalização, a criação de mecanismos de cobrança para assegurar a sustentabilidade econômica financeira. E de forma que esse custeio assegure o planejamento, a integralidade dos custos e que isso se efetive a partir, né, de 2021, definitivamente. Um outro capítulo dentro do item sustentabilidade econômica financeira é o tema da regionalização. O novo marco de saneamento traz uma abordagem estimulando a regionalização no país para os serviços públicos de saneamento, então, inclusive, condicionando alguns recursos, não é? No caso da União, a essa regionalização. Então, esse material traz também essa abordagem de regulação. As diretrizes e os fatores para assegurar a sustentabilidade econômica financeira. Então, a estruturação da cobrança, lembrando, a cobrança pode ser via taxa, via tarifa, então pode ser junto ao IPTU, pode ser feito com cobrança junto à água, são vários os formatos, junto a outro serviço público. O importante é assegurar a cobrança de um valor para fazer frente aos custos da coleta, transporte, transbordo, triagem, tratamento, reciclagem, compostagem, destinação, disposição final ambientalmente adequada. E a estrutura dessa cobrança leva em conta a destinação final ambientalmente adequada, o nível de renda da população, as características dos lotes, o volume gerado, o volume médio, consumo de água e frequência da coleta. Então, qual que é a nota deste capítulo? Busca-se, como regra impositiva, garantir a recuperação integral dos custos, a responsabilidade financeira e a qualidade da prestação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos com a instituição da cobrança específica. Então, é preservar o orçamento do município para outras contas, como foi muito bem colocado aqui no início dessa conversa. Então, tem educação, saúde, segurança pública, tem tantas outras prioridades no município, e aqui se trata de uma conta específica para fazer frente às despesas da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Importante, trouxemos aqui, e muito honrado com a participação do deputado Arnaldo, né, nós trouxemos aqui anotações da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prestigia nos seus objetivos gestão integrada,
estímulo à reciclagem, a universalização da prestação do serviço e, atentem, mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos do serviço de forma a garantir a sustentabilidade econômica financeira, demonstrando a integração da Política Nacional de Resíduos Sólidos com o Marco Legal de Saneamento, extremamente alinhados os dois instrumentos, buscando a melhoria da qualidade do meio e prestigiando a saúde pública dos brasileiros. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, o estudo também traz uma abordagem revisitando quais são as atribuições dos titulares de limpeza urbana, dos titulares do serviço, dos municípios. Então, os municípios, observando os planos municipais de gestão integrada, devem adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos, articular para viabilizar o retorno dos recicláveis, implantar a compostagem, estabelecer coleta seletiva e dar disposição final ambientalmente adequada aos rejeitos. Então, essas são as atribuições no âmbito do conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Essas são as atribuições dos municípios. E o capítulo ainda traz uma abordagem da destinação final ambientalmente adequada e eliminação dos lixões. Primeiro, prazo. O prazo para eliminação dos lixões, 2014, 2020, né? 31 de dezembro de 2020, podendo ser estendido a 21, 22, 23 e 24, a depender do porte do município. E mais, essa extensão está condicionada ao município ter plano e ter mecanismo de cobrança. Então, a eliminação dos lixões, o prazo já foi. O que nós temos hoje é uma permissão para a operação dessas atividades irregulares, ilegais, indevidas, por mais um período de até 4 anos, mas condicionado a plano e ao mecanismo de cobrança. E aí, a depender do porte do município, você tem esse escalonamento. Importante, traz prazos, não conferem autorização para operação dos lixões a céu aberto, que são proibidos e constituem crime ambiental há décadas, mas sim medidas para evitar que os resíduos sejam encaminhados aos aterros sanitários e sejam encaminhados para destinação, tratamento, reciclagem, compostagem, dentre outras formas previstas em lei. Então, aqui, o prazo que era 2014, nós temos agora 2020 e deve ser feito algo nesse sentido. E nesse sentido, o estudo da BRELP, Universalização dos Serviços, traz um contexto jurídico para dar ao gestor quais são, né, os marcos legais de referência dos aterros, do saneamento, das responsabilidades. E aqui a gente vai passar rapidamente um sobrevoo nos temas, lembrando o seguinte: responsabilidade ambiental, causar poluição de qualquer natureza. Por exemplo, Fabrício, operação de lixões. O que pode acontecer? Multa de até 50 milhões. O que mais? Responsabilidade criminal, também pode incorrer em crime ambiental, tanto a pessoa jurídica como a pessoa física. E, por fim, a responsabilidade civil ambiental. Aquele que causa um dano tem a obrigação de reparar. E não preciso aqui despender mais do que 2 segundos, né, para deixar claro que lixão causa dano ao ambiente, solo, qualidade da água, sem falar da saúde pública. E aqui eu compartilho no bojo do estudo uma decisão que me chamou a atenção, que além dessas responsabilidades, uma decisão interessante no seguinte sentido, chama atenção: é notório que o descarte inadequado de resíduos, no caso de lixão, provoca consequências danosas ao meio ambiente. Todavia, os problemas recorrentes enfrentados pelas administrações municipais com relação a recurso não justifica a inércia dos gestores para a condução da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, nesse sentido, esse é um precedente, é um julgado, né, em que houve aqui a condenação em razão e virtude, aqui entendido como improbidade administrativa. Então, nós estamos trazendo alguns temas dentro do material para aclarar as medidas que precisam ser adotadas para evitar esse tipo de situação. Então, além de responder em várias esferas, também na esfera da improbidade administrativa. No capítulo ainda nós trazemos os mecanismos de cobrança. Então, trazemos a forma da taxa, tarifa,
como cobra como cobra a tarifa, a faculdade de cobrar na fatura de outros serviços ou a cobrança junto ao IPTU. Importante, os valores arrecadados a partir do instrumento instituído, seja a taxa tarifa, junto com o IPTU, junto com a água ou outro serviço público, os valores devem obrigatoriamente ser empregados na área da sua cobrança. E sua destinação para finalidade diversa pode caracterizar crime. Então, isso demonstra a importância de associar a cobrança ao serviço e ter a sustentabilidade assegurada. E aqui, lembrando da renúncia de receita, isso é previsão legal, tá? O novo marco de saneamento prevê expressamente no artigo 35 a não proposição do instrumento de cobrança da taxa tarifa, seja via IPTU sozinho, a taxa de resíduos, importa, configura renúncia de receita. Bom, Fabrício, e aí? E aí nós temos o seguinte, tem uma previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que a renúncia, a concessão ou ampliação de qualquer benefício ou incentivo tributário da qual decorra renúncia de receita deve ser acompanhada da estimativa do impacto orçamentário, ou seja, você não pode renunciar a uma determinada receita, deixar de cobrar sem justificar porque cobrou, tem inclusive decisões nesse sentido, não é? Veja, justificando por que não cobrou, porque aqui nós temos uma imposição legal, além do que essa conduta pode incorrer em improbidade administrativa. Então, é mais um ponto de atenção que o estudo traz, reforçando a importância das gestões, dos gestores, internalizarem todo o material disponível. Então, como eu comentei no início, o Ministério do Desenvolvimento Regional elaborou um roteiro para a sustentabilidade econômica financeira, a ABRELP elaborou um estudo da universalização, trazendo o cenário das PPPs, trazendo, né, as formas de cobrança, os modelos, trazendo a importância do planejamento, dentre outros materiais que estão sendo produzidos para entregar um ferramental ao gestor público para cumprir o dispositivo do novo marco legal de saneamento, sendo que a proposição da sustentabilidade econômica financeira, retorno aqui, é agora, no prazo de 12 meses. Está aí, tá? É agora, junho de 2021. Então, nós temos aqui, julho, desculpa. Então, no bojo ainda da renúncia de receita, pode incorrer em improbidade administrativa, esse é o ponto de atenção, conceder benefício administrativo ou fiscal sem observar as formalidades, agir de forma negligente na arrecadação ou retardar ou deixar de praticar indevidamente algum ato. Então, essas são potenciais condutas que podem configurar a renúncia de receita. E trazemos também no bojo do estudo a lei, o Decreto-Lei 201 de 67, que trata dos crimes de responsabilidade, que prevê como crime de responsabilidade negar a execução da lei federal. Então, aqui, o importante do estudo é trazer esse ferramental para o gestor e demonstrar quais são, né, as previsões legais que demonstram a importância de assegurar a sustentabilidade econômica financeira. Isso vem junto com a regulação dos grandes geradores. Por quê? Porque é o seguinte, hoje, a rigor, os municípios não devem realizar o serviço de coleta, transporte e destinação dos resíduos de atividade comercial, industrial e de serviço, a não ser que o município equipare tais resíduos aos resíduos sólidos urbanos. Então, esse é um ponto de atenção, e isso vem sendo, e tem tido alguns desdobramentos junto aos tribunais de contas e aos ministérios públicos. E aqui que a gente traz, nesse bojo, alguns encaminhamentos recentes dos tribunais de contas, demonstrando que esse tema está institucionalizado já antes da lei de saneamento, do novo marco, né? Então, já vinha, por exemplo, Tocantins, 2018, Tribunal de Contas, oficiando os municípios para prestar informações sobre a implantação e operacionalização de aterro, prevendo constar no Código Tributário a taxa para cobrança, né, de arrecadação para resíduo. Tribunal de Contas do Paraná, o ano passado, 2019, publicado em 2020, recomendando revisar os municípios revisarem a fórmula de cálculo, o sistema de cobrança das taxas, a individualização e melhorar o sistema, prevendo a cobrança no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e assim por diante, dentre outros planejamentos fiscais, financeiros do município. E o Espírito Santo também
oficiando, determinando ao prefeito municipal, num prazo determinado, que elabore e encaminhe o projeto de lei à Câmara, instituindo a taxa de coleta e destinação final. Então, vejam, o marco do saneamento é 2020, né, com prazo para a instituição do mecanismo agora, e vários tribunais de contas já trabalhando no sentido de regulamentar o tema, mesmo antes do marco, o que demonstra que isso certamente ganhará maior projeção. Caminhando para o fim agora, tem 3 slides. Aqui também a gente compartilha, dentro desse material, dentro do estudo, alguns enunciados do Ministério Público, por meio do Conselho Nacional de Procuradores. O Ministério Público, em 2018, trouxe alguns entendimentos em que o Ministério Público deve assegurar, né, deve exigir que os municípios realizem estudos e diagnósticos sobre resíduos, visando a sua sustentabilidade econômica financeira, exigir que os municípios definam os grandes geradores e buscar uma operação conjunta com os tribunais de contas. E o Conselho Nacional do Ministério Público também, em 2016, determinou aqui uma recomendação aos ministérios públicos para atuar em ações visando a eliminação dos lixões. O material ainda, a todos que nos acompanham, traz alguns exemplos de cobrança. Então, aqui nós trouxemos exemplos de taxa, de tarifa, cobrança junto com o IPTU, cobrança junto com o esgoto, lei de grande gerador. Então, o próprio material já traz algumas inspirações de regulações que nós entendemos como regulações interessantes e que deveriam ser compartilhadas. E o capítulo 3, conclusivo desse estudo, traz os planos e estratégias para a gestão de resíduos. Então, traz um conjunto de atividades que são elaboradas no âmbito do planejamento, dá destaque para o plano de gestão integrada dos municípios, a importância de se planejar com os elementos técnicos, ambientais, de saúde, econômico-financeiro, socioculturais, institucionais e político-legais. Esse capítulo está bem completo, muito bem feito, e que traz aqui um orientador para o planejamento, com uma abordagem partindo de materiais já elaborados pela BRELP, quanto o que é o plano de gestão integrada, a importância e o objetivo do plano. Inclusive, divido com vocês que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo reprovou conta de municípios porque apresentou um plano de gestão integrada copia e cola, né, pegando do município vizinho e utilizando, e o Tribunal de Contas reprovou, e dando exatamente a devida atenção ao tema. O planejamento da gestão de resíduos está no plano, então tem que ter uma mensuração, caracterização, estudo. E dentro do próprio capítulo nós trazemos a estruturação do plano, a fase de planejamento, implementação, monitoramento e revisão. E, por fim, o plano, lembrando a previsão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, deve prever o sistema de cálculo dos custos da prestação do serviço e a forma de cobrança. Então, essa é apenas uma pincelada do material. Reitero aqui, Carlos, os meus cumprimentos pela iniciativa. E, mais uma vez, acho que é um material que vem, né, contribuir com elementos para uma gestão melhor dos resíduos do país. Nós estamos, veja, um número, né, de milhares de lixões em pleno 2021, e é entendido que a sustentabilidade econômica financeira é o sustentáculo para a gente mudar, virar essa página tão dramática. E aí vem o planejamento, contratos de longo prazo, tratamento, reciclagem para a disposição final. Então, isso posto, cumprimento você pela iniciativa, a BRELP, e agradeço a todo o time envolvido no estudo. Muito obrigado, Fabrício, também por essa visão geral, esse voo panorâmico sobre o nosso estudo, em que, no caso, no capítulo 2 desse nosso estudo, que traz justamente este olhar atento, esta análise detalhada sobre sustentabilidade econômico-financeira. Como você bem colocou, o Bruno e o Frederico também já haviam mencionado, esse estudo ele surgiu justamente de uma percepção nossa aqui da BRELP, do setor, fomentada
pelo nosso conselho de administração, pelos nossos associados, de dar apoio, de dar subsídios aos gestores públicos neste processo de tomada de decisão a partir das disposições do novo marco do saneamento básico e implementação das soluções. O que a gente percebe, sim, é que realmente existe o texto da lei, existe a determinação legal e muitas vezes o gestor público, aí principalmente dos municípios, não consegue dar a aplicação prática porque faltam os subsídios para que ele realmente se apodere deste tema, se empodere do assunto e possa orientar as melhores práticas. A gente sabe que muitas vezes, num município, a tomada de decisão para fazer uma concessão ou uma PPP de limpeza urbana envolve oposições ideológicas. E o gestor público precisa estar ciente e estar respaldado das melhores informações e conteúdos para justificar esta tomada de decisão. No caso da sustentabilidade econômico-financeira, a instituição de um instrumento de cobrança, muitas vezes, envolve uma mobilização e oposição social realmente forte, porque ninguém quer pagar uma nova conta. Esse é um movimento natural do ser humano. E o gestor público municipal, ali, prefeita, prefeito, o secretário, precisa estar respaldado destes argumentos para esta tomada de decisão. E em todos os casos, seja na questão da PPP e concessão, seja na questão do instrumento de cobrança, é preciso diálogo com a sociedade. É preciso justamente estar aberto a essa discussão, a esse diálogo. E é esse elemento que nós queremos trazer, tanto para o gestor público, como para os empresários, como para a própria sociedade, este conteúdo para um diálogo qualificado. Não mais baseado no eu acho, eu ouvi dizer, eu recebi um post na minha rede social que falava que é tudo mentira, mas sim baseado em fatos reais. E aqui eu quero justamente, na presença do deputado Arnaldo Jardim, fazer o lançamento desse estudo, fazer o lançamento dessa publicação, o lançamento oficial dessa publicação, universalização da limpeza urbana, concessões, PPPs e sustentabilidade financeira, a hora e a vez de prefeitas e prefeitos. Como o Bruno colocou, que esses gestores eleitos em 2020, no meio da maior pandemia da humanidade, que assumiram em janeiro de 2021, possam liderar esta mudança. Como já colocado, o estudo é composto por 3 capítulos principais, um trazendo o tema das PPPs e concessões como alavancas para a universalização dos serviços de limpeza urbana, e aí justamente fazendo um diagnóstico desta modelagem, trazendo o potencial que nós temos no setor e o detalhamento passo a passo para que nós tenhamos realmente êxito na conclusão, desde o planejamento até a assinatura do contrato. O capítulo da sustentabilidade econômico-financeira, que o Fabrício trouxe os elementos de cada um dos itens destes capítulos, e o capítulo dos planos e estratégias para a gestão de resíduos sólidos, porque a partir do plano de gestão de resíduos, que o deputado Arnaldo Jardim colocou como uma obrigação na Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque sem planejamento não se chega a lugar nenhum. Porque sem planejamento você realmente não tem a diretriz para seguir. E é importante, este é o ponto de partida e este é o ponto de principal diálogo com a sociedade. É a sociedade de cada local que vai atuar na construção deste planejamento. Então, como já apresentado pelo Frederico, nós identificamos neste trabalho 49 contratos de PPPs e concessões
já assinados no Brasil. Se vocês forem pensar, temos 5.570 municípios, ora, 44 é muito pouco, realmente a nossa percepção foi essa, mas importante ver que são 49 contratos espalhados no território nacional. Nós temos praticamente contratos de concessão em todos os estados, exceto alguns da região norte. São contratos que têm um prazo médio de 24 anos, portanto, solução de longo prazo para a gestão de resíduos sólidos, que envolvem cerca de 88 milhões de reais em investimentos por projeto e tem um valor médio por contrato de 850 milhões de reais. Nós estamos falando de investimentos vultosos, investimentos já contratados de 1 bilhão e 150 milhões de reais para aprimoramento das infraestruturas de gestão de resíduos e potencial de chegar ali a cerca de 6 bilhões de reais. Então, nós estamos falando realmente de aporte de recursos nas prefeituras, para a nossa sociedade, para melhorar a qualidade de vida. Temos aí um modelo predominante de concessão administrativa e concessão comum. Agora, com o novo marco do saneamento, entendemos que a concessão patrocinada também passa a ser uma alternativa. E aqui também outra análise interessante. Temos contratos em municípios de todos os portes. Então, aquela percepção, não, eu não vou fazer concessão em PPP no meu município, porque isso é coisa de gente grande, isso é coisa para cidade com mais de 300 mil habitantes, com mais de 500 mil habitantes. Não é. Nós temos contratos de concessão em PPP bem-sucedidos, firmados com municípios de até 100 mil habitantes. Então, é um instituto democrático. É um instituto que pode ser por municípios, hoje nós temos 96% dos contratos firmados por municípios, mas também por consórcio público, nessa onda da regionalização. Então, eu realmente quero agradecer a equipe que se dedicou à elaboração desse estudo, que reuniu esses dados, que fez essas análises e que disponibiliza, não só para a Brelp, mas para todos os gestores públicos, para a nossa sociedade, um estudo realmente qualificado, um estudo diferenciado, com dados inéditos, e aqui realmente trazendo mais uma vez o meu agradecimento a todos vocês que estão nos acompanhando e que fazem parte dessa construção conjunta. Eu quero passar a palavra, então, ao deputado Arnaldo Jardim, que é um parceiro de longa data, é um querido amigo desde quando começamos a trabalhar aqui, apoiar o deputado Arnaldo Jardim na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com a política estadual de resíduos sólidos. Tivemos a felicidade e a honra de ter o deputado Arnaldo Jardim como relator da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Depois de tentativas, enfim, conseguimos, ali com o esforço do deputado de toda a comissão especial, alcançar política de resíduos para o Brasil, e eu já disse que é uma política moderna, é uma política ambiciosa, é praticamente um esboço ali, a semente de uma lei de economia circular para o Brasil, lá nos idos de 2010, já completamos uma década, e temos a felicidade também, deputado, de tê-lo como relator da nova lei de concessões e PPPs, que justamente vem se somar a esta modernização desse arcabouço legal importante para a infraestrutura do nosso país. Então, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por ser um porta-voz do setor. Eu quero aqui já transmitir, o deputado Geninho Zuliani fez a abertura conosco e lhe deixou um abraço caloroso e realmente um agradecimento pela parceria também no processo de aprovação desse novo marco do saneamento, e é muito importante tê-lo aqui e ouvir ali a sua percepção ao longo dessa história, se com este arcabouço que temos agora, com este conhecimento que estamos reunindo, conseguimos, enfim, virar a página para adequar a gestão de resíduos sólidos no Brasil. Essa é a percepção que eu creio que é muito importante ter a visão do senhor já ao longo dessa história. Uma alegria muito grande, meu caro Carlos, poder participar desse evento. Eu estou muito feliz. Eu tenho a liberdade de me sentir em casa aqui, porque quando vejo você falando,
eu aproveito para reiterar o orgulho que eu tenho de vê-lo como dirige a Abrelp e como orgulha o Brasil sendo presidente do ISVA, tá certo? Ou seja, colocando o Brasil no cenário mundial de uma política de tratamento de resíduos, o protagonismo da limpeza pública. Me sinto em casa porque tudo aquilo, eu não ouvi, infelizmente, o Bruno, mas certamente me somaria ao que ele disse. O que o Geninho disse, eu subscrevo, agradeço a saudação, retribuo em dobro, grande amigo que ele é, mas ouvi de uma forma muito enfática aí o nosso Frederico falar. Eu gostei muito do que vi. Guarda muita sintonia naquilo que nos orientou, e o Radar PPPs nos acompanhou no processo de formulação da proposta do novo marco regulatório de PPPs e concessões no Brasil. E saúdo muito o Fabrício Soler, que é parceiro, tantas vezes estamos juntos aí. Ou seja, eu quero aplaudir essa publicação, eu quero assumir um compromisso de ser propagandista e divulgador dessa publicação, vou fazer chegar a todos que possa, vou multiplicar nos instrumentos que temos aí de comunicação. Porque um primeiro passo-chave é difundir conceitos. E o segundo é compartilhar a nossa identidade com relação a eles. Eu não vou fazer um resumo daquilo que já foi o resumo apresentado pelo Frederico, nem pelo Fabrício, que foram os dois que eu consegui ouvir. Mas eu queria, e também me referindo à sua intervenção, saudar 3 pontos aí bem objetivos. O instrumento de concessões e PPP se consolida cada vez mais, mas temos um desafio, embora os números sejam bacanas, mas são aquém do que nós precisamos e são aquém do que nós podemos. Então, nós precisamos difundir o conceito. Então, estou de acordo naquela tabelinha que nos apresentou no penúltimo slide o Frederico, tá certo? Que ele falou da necessidade. Ele sabe, e eu partilho com muitos que não saibam, o Bruno sabe, o Carlos também sabe e o Fabrício também. Mas no novo marco de concessões e PPPs, nós propomos a concessão por adesão e a concessão simplificada. São procedimentos para exatamente tornar mais acessível esse instrumento. E nós propusemos também todo um processo para formatar os projetos do ponto de vista do seu projeto financeiro, que simplificaria também procedimentos. Então, estamos irmanados no que diz respeito a essa questão. O Fabrício entrou num outro tema, da sustentabilidade econômica, e é o capítulo 2 aí do livro, de grande relevância. Quando o Geninho teve um papel, eu integrei a comissão especial aqui, e nós colocamos ali a possibilidade de instituir, tá certo? As taxas, a cobrança. Nós não fizemos isso sem pensar. E não fizemos isso também descuidadamente. Nós fizemos isso intencionalmente. E a minha visão é a mesma. Eu era até de um partido que era opositor à Marta na prefeitura de São Paulo, quando ela prefeita foi, e ela apresentou uma proposta de taxa do lixo naquela ocasião, embora fosse de um partido opositor, eu fiz questão, expliquei, publiquei um artigo. Vocês são muito novos, mas nós tínhamos o grande Jornal da Tarde em São Paulo, um jornal de muita relevância na cidade de São Paulo. E tem lá, nos arquivos, publicado um artigo meu defendendo a taxa há muito tempo atrás. Acho que essa vinculação, essa destinação de verbas tem uma lógica importante aí de ser estabelecida. Quando nós demos um balanço, Fabrício, você participou comigo de um dos seminários sobre a Política Nacional de Resíduos, nós destacamos que ela tem atualidade em conceitos. Responsabilidade compartilhada, ciclo de vida do produto, acordos setoriais e tudo aquilo que causou a oportunidade para nós pensarmos, como disse o Carlos, a economia circular, tá certo? Se lançaram ali princípios disso. E ela
que guarda muita coerência, sintonia, adesão, encaixe com a lei do saneamento, nós, para São Paulo, saudamos a iniciativa que teve o governo, já mandou para a Assembleia os blocos de regionalização. Não falou nos blocos de regionalização dos resíduos sólidos. E eu até pensei sobre isso. Fui discutir com o José Valverde, que coordena, em nível de São Paulo, designado pelo Marcos Penido, nosso secretário de Meio Ambiente e de Infraestrutura de São Paulo, tá certo? Por que não no bloco de regionalização proposto na Assembleia, tá certo? Não estava incluído a questão dos resíduos. E eu entendi a justificativa e concordei. Por quê? Porque os resíduos têm uma dinâmica própria, estão se constituindo consórcios, têm iniciativas já em vigor. E aquilo que são os 4 blocos do saneamento não tinham necessariamente uma aderência a isso. Então, eu vi nesse gesto um respeito ao processo que tem já se estabelecido no Estado de São Paulo. Então, eu destaco naquilo que o Frederico disse sobre agilizar e ter o ferramental de concessões e PPPs mais amplamente utilizado, as medidas que nós aqui no Parlamento estamos tomando para poder somar-se a esse esforço, aperfeiçoando a legislação, aquilo que disse o Fabrício Soler. Nós, quando, e aí repito, destacamos a Política Nacional de Resíduos, reafirmamos o conceito, também reafirmamos uma fragilidade, são os instrumentos econômicos. Eu estou otimista com relação ao momento novo que nós estamos vivendo no Brasil. Hoje está muito quente a sessão aqui na Câmara. Eu estou aqui no gabinete, atrasei um pouquinho para entrar, daqui a pouco vou lá para o plenário. Nós vamos tratar do licenciamento ambiental. Uma das questões que nós estamos propondo na lei de licenciamento é um processo muito expedito para tudo que versa sobre tratamento de resíduos e saneamento. Um processo muito mais ágil de licenciamento ambiental para essa questão. Vamos tratar aqui. E eu fui, vocês sabem disso, porque muitos me ajudaram, acompanharam, relator o ano passado da política de pagamento por serviços ambientais, que também dialoga com o tratamento de resíduos. Porque nós temos algumas normas que são exatamente comando e controle. Estamos abrindo espaço para termos outras normas que são de incentivo, de premiação, de reconhecimento. Então, a política de pagamento por serviços ambientais vai nesse sentido, poderá ter uso na questão dos tratamentos de resíduos, estimulando, por exemplo, cooperativas e outros movimentos mais. Então, tudo isso cria um arcabouço que o desafio nosso é divulgar, implementar para que a meta, hoje rememorada pela Abrel, lançada com ênfase destacada nessa publicação, de universalização da limpeza pública, seja breve uma realidade no nosso país. Acho que quando nós fecharmos isso, e me lembro, por exemplo, sempre o deputado Danilo Forte, que coordena aqui a Frente pela Energia Renovável, nós tivemos aí um uso também dos resíduos como elemento importante do ponto de vista energético, nós podemos estar fechando uma outra equação econômica que nos ajude também a podermos completar esse ciclo. Eu tenho certeza que essa publicação terá grande repercussão e eu sou um dos que vou me somar. A aplaudir a Abrel, a todos vocês que têm capítulos, tiveram formulação e vou me esforçar na divulgação ampla deste texto. Deputado Arnaldo, muito obrigado. Realmente esse seu apoio é fundamental, tem sido fundamental para essas pautas, para essas agendas do nosso setor. E como o senhor bem pontuou ao longo da sua fala, é interessante ver a transversalidade da gestão de resíduos com vários outros temas. Eu costumo dizer, não só aqui na Abrelp, mas também na ISVA, que este é o lado apaixonante de trabalhar com resíduos sólidos,
porque o resíduo sólido acaba tendo justamente esta interação com praticamente todos os setores da economia. Nós fizemos um estudo da ISBA, o setor de resíduos sólidos é o único setor da economia que consegue contribuir com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Porque, como o senhor mencionou, energia renovável pode ser uma fonte de geração, a questão de apoio ao fim da pobreza, ali com um projeto de pagamento por serviços ambientais àqueles que atuam, então também é uma iniciativa que pode vir pelos resíduos sólidos, combate à fome, então ali justamente na prevenção do desperdício de alimentos, no aproveitamento de alimentos ainda aptos para consumo nas políticas de não geração, a questão da qualidade de vida nas cidades, então de melhoria da qualidade de vida nas cidades, de combate à poluição do mar, enfim, realmente uma gama de ações e com todos esses princípios que já vieram esculpidos na nossa política nacional e agora vêm sendo aprimorados com essas novas legislações, o novo marco do saneamento, a questão da lei pelo pagamento por serviços ambientais, o novo marco das concessões e PPPs, que esperamos saia em breve, a nova lei de licitações, que foi sancionada agora no começo de abril, e essa lei do licenciamento ambiental, que está em discussão no Congresso Nacional. E é importante, deputado, ressaltar, quando nós falamos em fim da destinação inadequada no Brasil, só é possível encerrar as unidades de destinação inadequada quando nós temos unidades de destinação adequada disponíveis, porque o lixo é gerado diariamente nas casas por cada um de nós. Então, precisamos justamente dar este apoio aos gestores públicos, que tenham um instrumento adequado de prestação desse serviço com eficiência, com qualidade, que tenham um instrumento para a sustentabilidade, o custeio dessas operações de forma contínua e no longo prazo, e que tenham agilidade no processo de licenciamento para que as novas unidades estejam disponíveis. Então, eu agradeço muitíssimo essas contribuições, agradeço muitíssimo a participação conosco e também quero mais uma vez renovar o agradecimento ao Bruno, ao Frederico, ao Rodrigo Sá, da Radar PPP, ao Fabrício, ao Rodrigo Bertocelli e à Amanda do Felsberg Advogados e à Patrícia Rosa do Instituto PNRS, que trouxeram o melhor dos seus conhecimentos na elaboração, na composição desse estudo. Esse estudo, a partir de amanhã, está disponível na íntegra no site da Brelp para download. Deputado, eu faço questão de levar um exemplar, aliás, alguns exemplares e entregar-lhe em mãos os primeiros exemplares dessa publicação, para que seja, sim, o nosso embaixador na disseminação deste conteúdo. E o vídeo com esta apresentação também ficará disponível no nosso canal do YouTube, para que possa ser assistido, para que possa ser compartilhado, aqueles que não tiveram a oportunidade de estar conosco neste fim de tarde, começo de noite. Eu agradeço muitíssimo a presença de cada um de vocês que nos acompanharam ao longo dessa jornada. Espero que realmente a publicação seja um farol, como eu disse na abertura, que traga luz a essas pautas emergenciais do nosso país e venha apoiar essas novas gestões municipais que assumiram a gestão das nossas cidades justamente neste momento de pandemia, neste momento de dificuldades, mas que tem também a liderança de poder continuar e liderar essa mudança das nossas cidades. Aqueles que quiserem ficar a par das novidades, eu peço que acompanhem nas nossas redes sociais. Nós publicamos praticamente atualização em primeira mão, notícias, dados, informações, eventos, através das nossas redes sociais, ali no Instagram, aqui no próprio YouTube, e estamos à disposição. Desejamos a todos uma boa noite, cuidem-se, protejam-se e em breve estaremos juntos presencialmente numa nova oportunidade para discutir esses assuntos. Muito obrigado pela presença de todos e uma boa noite. Obrigado, um abraço a todos. Parabéns, Carlos, a todos aí.
Muito obrigado, deputado Bruno, Frederico, Fabrício, o Gilberto, o PR da FNP que esteve conosco, o deputado Geninho, Zuliane também. Agradeço a presença de todos.